Esta música de fundo é a cantata 147 de Bach, mais conhecida como Jesus, Alegria dos Homens. Chico Xavier era um exemplo de felicidade por servir a Jesus, a quem conhecera quando fora, conforme algumas afirmações mediúnicas, Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, que vem a ser Emanuel, que era imperador romano contemporâneo de Jesus. Na doutrina espírita, encontramos pessoas sérias demais, que é um contrassenso, pois a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E esses casmurros parecem proibir a alegria. Tudo é expiação, pecado, culpa, medo, umbral, obsessor. Temos colegas que só falam da negatividade, querendo falar de amor. Nós espíritos que não acreditamos no inferno, devemos cantar, sim, a alegria da vida plena, eterna, sempre ascendente. Honremos a Deus, o Criador da beleza universal, cantando do seu amor. Aliás, ofereço esse vídeo à Ieda, da Casa de João Pedro, que não tem vergonha de ser feliz durante os trabalhos de passe, nos fazendo sorrir, nos deixando muito bem. Certa vez estive palestrando no Instituto Cônego Luiz Walter Ranquet, em Camaquã. Ao final de uma das palestras, 3 alunas do ensino médio vieram falar comigo, ao canto. Queriam saber qual era a minha religião. Observei que as 3 vestiam-se completamente diferentes uma das outras. Mas uma me chamou a atenção, com roupas muito parecidas no corte, no comprimento, com aquelas pessoas evangélicas. Só que esta, extremamente bonita e elegante. Falei-lhe da minha surpresa. Ela disse que sim, era crente, mas que em sua família acreditava-se que não precisavam de se vestir desleixadas, pois Deus que criara a natureza tão bela, amaria também as pessoas de bom gosto. Senti-me desejando aplaudi-la. Igualmente em outras doutrinas, inclusive com muitos espíritas, a seriedade, ou seria casmurrice, parece dignificar a criatura perante a espiritualidade. Ledo engano. Mas isso vem de nossas formações medievais, quando acreditávamos que Deus amava o sofrimento. Não por acaso as vestes de muitos religiosos ainda são pretas. Também se acreditava, naqueles tempos, que Deus amaria mais a quem sofresse. Assim, o alto cilício era e é, até hoje, praticado em muitas seitas. Particularmente não acredito em religião que cultiva o feio, o triste e a dor, para se chegar a Deus. A vida com seus diferentes temperos de sombra e luz, dor e alegria é, para mim, uma festa constante. Ainda que eu tenha também meus dias de depressão, por causa da minha doença, por causa da solidão. Mas nada que não passe em questão de pouco tempo. Porque eu não me entrego à depressão. Eu reajo, vendo filmes, ouvindo música, orando. Francisco de Assis cantava a alegria e conclamava seus confrades para serem jograis de Deus. Chico Xavier e Divaldo Franco sempre encontram motivos para o riso saudável. E Santa Teresa de Ávila cantava de seu amor erótico para Jesus, o seu esposo. Como aqui. Quando o doce caçador me atingiu com sua seta, nos meigos braços do amor, minha alma ninhou-se, quieta. E a vida em outra, seleta, totalmente se há trocado. Meu amado é para mim,
e eu sou para o meu amado. Tudo isso me faz lembrar de um santo católico que antes da conversão era um pândega. Vivia na noite com vinhos e mulheres, mas orava todos os dias fervorosamente pela própria conversão. Porém dizia: Senhor, eu quero me converter, mas não agora. De minha parte, em palestras espíritas, quando encontro algo com sentido dentro do contexto da palestra, conto alguma anedota. Como a do garçom, por exemplo. A viúva do garçom Rui corria desesperada e esperançosa por mesas mediúnicas atrás de uma notícia do marido, que fora garçom, claro, e que desencarnara há algum tempo. Até que soube de uma mesa que diziam era muito forte. Eu fico imaginando que era uma mesa de carvalho, cedro, madeira de lei, claro. Lá foi ela, concentração, invocação, chamando pelo Rui. Finalmente alguém se manifestou. Pois não? Em que posso servir? Ela, já eufórica, perguntou: Você é meu marido, o Rui? O espírito flegmático, como um garçom inglês, respondeu: Não, senhora, o Rui não atende esta mesa e está de folga hoje. Agora, falando sério, como convém aos que não compreenderam que Deus é alegria. Lembremos da passagem de Jesus conforme narra João no capítulo 2. Houve um casamento em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra. Ordenou-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, chamou o noivo e lhe disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então serve o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Eu acho maravilhoso este primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho para a alegria da família reunida. Já ouvi de um pastor que aquele vinho não tinha álcool. Perguntei-lhe se ele estava lá e se ele o bebera. Ele sentiu a armadilha e me disse o tradicional: não é para discutir, apenas para crer. Embora eu não creia que Jesus tenha bebido ou comido, pois sua evolução talvez não lhe cobrasse do corpo a alimentação e a bebida. Nem acho importante esse saber. Mas recordemos o texto de Lucas, quando Jesus diz: Porquanto veio João o Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus, com certeza, não era um pândega, mas gostava de festas, encontros com amigos, jantares. O Novo Testamento está repleto de várias histórias. E significativa foi a última ceia, a despedida do Mestre com seus amigos amados. Conforme Mateus narra no capítulo 26. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, pois isso é meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba de novo, no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus, após a doçura da última ceia com seus amigos, foi cumprir o lado fel de sua missão. Mas, por exemplo, se falo de humildade, relembro outra anedota. 2 amigos morrem em um acidente de carro violento e chegam aos céus
e chegam ao céu sujos de sangue. São Pedro diz, só entram se tomarem banho. E mostra 2 tambores, um com mel e outro com, digamos, fezes. O mais esperto correu e se jogou no tambor de mel. Enquanto ele tomava banho de mel, ria do amigo que tomava o outro banho de fezes. Quando acabaram, o esperto gritou, Pedrão, Pedrão, traz a toalha. São Pedro respondeu, que toalha, filho? Aqui não usamos toalha. Um lambe o outro até secar. Sorrir produz a imunoglobulina, que ajuda na digestão e na produção de anticorpos, que nos defende de várias bactérias e de doenças que podem vir a ser mortais. E sem contar que as pessoas amargas e reprimidas criam um inferno para si e para os seus. Isso acontece também com os preconceituosos e com os que ignoram que Jesus falou que Deus é amor, é alegria, é plenitude. E mais ainda, acontece com os críticos que estão sempre com dedos acusativos, falando de coisas negativas e crendo inocentemente que estão ajudando. Relembremos o ditado popular, de boas intenções, o inferno está cheio. Pensemos nisso. Aliás, para encerrar, vou repetir um poema que já citei em outro vídeo, do persa Hafiz, que viveu no século XIV. O Deus que conhece apenas 3 palavras. Toda criança conhece Deus, mas não o Deus dos nomes. Não o Deus dos nãos, mas o Deus que conhece apenas 3 palavras. E continua repetindo-as, dizendo, venham dançar comigo, venham dançar comigo, venham dançar comigo.